tu acaba tendo informação de problemas depois que a fundação causa no imóvel, se, né, teve algum recalque, isso acaba chegando em você ou tu acaba perdendo um pouco desse controle, assim? Quando tem esses problemas assim, qualquer fissuramento que aparece, né, um trinca, tanto a residência quanto prédios, né, termina se entrando em contato com a gente no escritório, né? Nem sempre é Uhum. fundação, né? Às vezes a pessoa já pensa que é fundação, às vezes Ah, até uma retração simples, sei lá, do exato, retração material, né? Mas já de se concreto. imagina alguma coisa de fundação. Então a gente tem esse contato, sim, né? Que o pessoal termina procurando a gente. Aí a gente tem que ir lá no local, né, visualizar a situação e tudo mais. Tem casos que é a fundação, lembrei de casos aqui que já ocorreram fissuras que não era para ocorrer em casas, e quando a gente viu era tipo, sei lá, uma tubulação, rompeu, encharcou Hum. lá o solo, ninguém nem sabia, enterrado, Uhum. né? E aí começou a deformar, recalcar um lado, e daí a gente viu esse problema aí, né? Uhum. Propôs aí a solução. Esse foi um exemplo que eu lembrei agora. Tu poderia exemplificar qual a importância da fundação para a saúde do imóvel como um todo, assim, conforme o tempo, né? Um imóvel para durar 50 anos, tecnicamente. Então, qual a importância da fundação nessa vida útil? Hein? Eu diria que são algumas etapas, sabe, Karine? Porque quando a gente fala assim de fundação, os livros, né, os clássicos, falam de 4 etapas, né? Primeiro é antes da fundação, que é a investigação geotécnica. Se a gente Uhum, analisar gráficozinhos de maior índice de patologias, os ensaios de campo aparecem em primeiro lugar, sempre. Ou uhum, porque não tem, ou porque é mal feito, ou porque é incompleto, sabe? Vários casos, né? Mas investigação geotécnica. Depois da investigação geotécnica, que aí eu estou falando de uma sondagem, no mínimo, né? Aí eu venho para o projeto, análise e projeto, né? Depois que eu sei o que é o solo, eu vou projetar essa fundação. Então, um projeto aí você tem que ter todo, né, o passo a passo, né, uhum. a boa prática de, né, analisar direitinho as deformações, tudinhos, coeficientes de segurança, pelo amor de Deus, né? Nada de projetos subdimensionados, a gente vê umas coisas assim que, meu Jesus, lógico que ia dar Para problema, né? economizar armadura, economizar Para concreto. ganhar concorrência, começa a enxugar os coeficientes de segurança, não colocar a quantidade de ferro suficiente. Vê umas coisas que você olha assim, não O vale a ferro tá pena. caro, né? Então tem que Pois é, né? economizar. Daqui a pouco vão botar bambu, é o que eu estou falando, né? Então, a investigação geotécnica, a parte de projeto, aí vem a própria execução, durante a execução, né? Você vai acompanhar a execução, se realmente lançar a quantidade de ferro suficiente, né? Se o concreto está com aquele FCK, né? Se a Uhum. execução foi assim, assada. Então, a execução também é uma fase que dá probleminha. Todas elas dão, né? E depois o pós, né? O pós-construção, que a gente chama que seria pós-fundação. Se você tem um controle mínimo que seja assim, regular disso aqui, você já garante essa durabilidade da sua obra, né? Uhum. Se começa erradinho aqui na primeira, ai meu Deus, aí é feito cascata, E né? até agora pensando, né? Não tem como. Assim, é imprescindível que não erre, porque não existe uma manutenção da fundação. Não, não. Se deu Então, problema, já aparece tudo que trinca na casa, exato. né? Então, Na residência. outros itens até dá para dar uma, né? Que daí dá para consertar depois, né? Dar uma. Isso. Mas é a fundação. Não. Quando a fundação está trabalhando do jeito que não deve trabalhar, é porque já está toda fissuradinha a tua obra ali, tá certo? Fissuras que não eram para Uhum. aparecer, né? Eu digo para os meninos que você está construindo, né? Aí você vê lá a laje trabalhando, né? A flechazinha, o pilar trabalhando, às vezes né? Uma vigazinha dá uma trinquinha, você, opa, aí já desperta. Quando a fundação dá problema, gente, é porque, né, aí já deu problema nisso tudo antes. Uhum. Assim, né? Já é decorrente. Aí você vai investigar o que está enterrado lá. Por isso é tão cuidadoso essa análise da investigação do subsolo, né? De um Uhum. projeto bem amarradinho, né? Do controle da execução, porque vai ficar tudo enterrado, pessoal. Então tem que ter cuidado mesmo nessa Não etapa. vai dar para ver, né? Como é que tu vai perceber? Claro, né? O imóvel em cima vai dar indícios, vários, mas como é que tu vai ver o problema exato, onde que É, tá? Aí vai ter que abrir, vai ter que. é isso. Aí você entra na parte de reforço de fundação, que simplesmente é caro. Reforço de fundação é uma obra cara, Uhum. né? Quanto menor o porte da obra,
é maior proporcionalmente o valor do reforço, né, de fundação. Uhum. Lógico, vou reforçar a fundação de um prédio, meu Deus, separa alguns, alguns dinheiros aí, né? Mas eu vou separar, vou reforçar, né, uma casa, né, a fundação de uma casa que deu problema, é muito caro. É muito caro. Proporcionalmente, eu acho mais caro reforçar uma casa do que Sim, um imagino prédio. que sim. Assim, E vocês atuam, aparece bastante trabalhos de reforço de fundação? aparece, aparece. A gente tem alguns trabalhos nos outros estados também, né? Mas, assim, só lembrando, gente, reforço de fundação também não é necessariamente porque deu patologia, né? Você pode ter um novo tipo de carregamento, né? Ah, é verdade? Prédiozinho, né? 3 Uhum, pavimentos, quer construir mais 2. Tem que escavar lá a fundação, dar uma olhadinha como é que tá, lançar, né, um novo projeto. Então, isso é um reforço de uhum, fundação só por causa do novo carregamento, não porque teve patologia. Mas a gente já fez reforço de fundação de reservatório elevado, de estádio de futebol, de casa, de prédios, né? Porque ao longo uhum. desses anos é vem passando, é tudo que é obra aqui É, da tu nasceu gente. no meio disso? É, tem Deve ter algumas várias obras histórias bem para contar. especiais, isso, tem algumas obras bem especiais que eu não acompanhei, né? Eu já vejo, já ouvi os relatos, né? E daí o meu pai, que é o pioneiro, assim, né? Aquela experiência dele, né? Mão na massa mesmo e tal, aprendendo ali nas dificuldades. Muita coisa em geotecnia a gente aprende na hora da obra, não adianta. Uhum, O livro tem lá a teoria e tudo, mas eu falo isso para os meninos, para os meus alunos. A geotecnia tem muito de vivência, de prática, e tem que ter paciência, gente. Né? A experiência que vocês vão ter só com o tempo. Não, não adianta uhum, atropelar para ter experiência, tá certo? Tem que ter um pouquinho de calma. E daí, depois que eu fui fazer o mestrado e doutorado, meu pai tem mestrado, né? Depois que eu fui fazer o mestrado e doutorado, é que eu comecei a instigar, assim, para publicar, sabe, Karine? Tinha aquela veia da pesquisa, ele sempre teve, de forma meio empírica e tudo, né? Mas né, muito uhum. visionário. E daí eu dei aquela pincelada técnica, né? Do artigo científico, né? Então tiveram obras, né, que eu não acompanhei tudo, mas eu resgatei as informações, os registros fotográficos, projetos e aí, né, a gente escreveu o artigo, publicou Uhum. livro, sabe? Então deu esse tchan aí, esse incremento aí nesses projetos da gente. Ó, o perito na prática, ele perguntou como convencer o cliente a escavar a fundação para fazer uma investigação antes de dar continuidade no projeto. Acredito que seja num caso tipo de aumento de estrutura, de mais carga. Ou que ocorreu uma patologia na estrutura e aí Né? uma das possibilidades, não é possibilidades, né? Um dos itens seria escavar, né, para de repente ver aquela fundação se está com alguma falha bicheira, né, como a gente fala, né, um Uhum. vazio ali, alguma coisa desse tipo. Como convencer? Ó, tá tudo rachado aqui, trincado, né? Tem essas etapas. Uma delas eu tenho que ver o que, é que tem aqui embaixo. Foi mesmo feito uma sapata? Essa estaca aqui tá íntegra, né? Uhum. Eu acho que é por aí, né? Já tá com o problema lá feito. Inclusive, eu trabalho com perícia e tudo, né? Com processos judiciais, e tive um caso também de alguém fez a obra e fez as sapatas rente ao vizinho. Tá me ouvindo? Tô. E daí deu problema na casa do vizinho, e daí teve que fazer toda ali a pesquisa e tal, para entender o que deu esse problema, né? E verificando não teve, estudo do solo, as sapatas estão rente ao muro vizinho, então possivelmente sobreposição de bulbo de pressão, Ah, uma distância né? mínima não houve nessas coisas, né? Uhum. Bem complicado. Então, assim, duas casas, porque tem gente que pensa, né? É só prédio que vai dar problema. Meu, aqui eu só vou fazer uma casa, não vai ter peso, não vai ter nada. E dá muito problema, sim. Até inclusive esse caso, eu recorri ao Carlos para me dar umas ideias, assim, umas luzes, né? Me tirar umas dúvidas. Porque e até uma das perguntas é essa, né? Que eu queria te fazer a respeito de se tu acaba sendo chamada para ser parceira aí em laudos, em perícias, porque muitas vezes a gente não tem especialidade, né? Em todas as áreas. Então tem vezes que a gente não tem todo o É. conteúdo necessário para tratar daquele problema. E não tem que Tanto ficar que preocupado por isso, viu, Karine? Cada um na sua área, né? Eu sim, fiz sim, tanto que daí eu recorri ali, né? ao Perguntei e Carlos, né? tal. Isso. Eu fiz uma live o ano passado, mais próximo assim do início da pandemia. Eu acho que foi em maio ou junho, sei lá, com o Matheus Leone, né? De Sim. Brasília, né?
E ele falou uma coisa muito certa, assim, disse, ó, Juliane, quando eu chego lá na obra e eu, né, começo a investigar e tudo, e daí eu, né, por eliminação, ou analisando ali, eu vejo que é fundação, é como se fosse eu sou o clínico geral, agora, né, eu vou encaminhar o cliente para o especialista, né, para o neurologista que seja, o cardiologista, né, eu dou o primeiro laudo ali, né, Uhum. e é isso que acontece, né? Às vezes o pessoal está fazendo ali um levantamento, né? Um laudo, né? Uma perícia e tudo mais, aí chega especificamente e fundação. É ou não é? Quais são os itens que eu tenho, Uhum. né? Que considerar o checklist, tá conforme ou não conforme, né? Então a gente recebe sim essas solicitações de uma forma geral, tanto de obra de pequeno porte quanto obras de maior porte. Eu ainda Uhum. cito, sabe, Karine, que um dos problemas maiores é a questão de variação de nível d'água que gera Sim. patologias, né? E às vezes é causa natural, né? De repente, não, mas o projetista não devia ter previsto isso, mas sei lá, estava numa profundidade considerada que não iria atingir, né? Não, por exemplo, não foi lançada uma laje de subpressão ali no subsolo, né? E aí, depois de alguns anos, o nível d'água subiu de uma forma que agora está criando patologias no Uhum. piso, né? Rachando, fissurando aquela coisa toda. Então a gente dá um lado nesse sentido, assim, de dizer que na época foi feita toda a boa prática, né, de engenharia, foi feita a sondagem, o nível da água estava tanto, né? Mas que, né, depois de tantos anos, assim, houve uma elevação e não é que elevou e baixou, né? Elevou e ficou por ali, né? Não sei Uhum. se houve uma nova área de descarga de água, não sei. Mas foi um exemplo agora que eu lembrei de um prédio que o pessoal consultou a gente e tudo, a gente foi lá nos arquivos, não tinha sido do nosso escritório, as fundações, né? Uhum. Mas foi de um escritório de um colega muito próximo da gente de outro estado. E a gente foi olhar tudo, né, com toda a descrição possível, né, e tudo. Mas assim, se a gente tivesse feito o projeto, ia fazer igual, né? Sim, Então entendi. não se via erro de projeto, sabe? Uhum. Mas aparece sim esses casos de essa especificidade, a gente tem que procurar um especialista, né? Não tem que Sim. correr. É, engenharia civil é muito amplo, né? Não tem como a Muito. gente ter conhecimento em todas as áreas É isso, engenheiro civil é o profundamente. clínico geral, tá certo? A engenharia civil você pode ir para várias áreas dentro da engenharia civil. Né? Na geotecnia, você pode ir para várias áreas dentro da geotecnia. É impressionante. Em qualquer área, né? Materiais, estrutura, na parte de perícias também, enfim, Sim, são sub-áreas, né? exatamente. E essas sub-áreas já são tão profundas, Já então são muito assuntos, já são é muito muita coisa para profundos. estudar. Você passa a vida estudando. E qual foi a tua linha de pesquisa, assim, Tanto em um no... quanto o outro, a gente faz. Do mestrado, doutorado? Eu lhe interrompi, Isso. desculpa. A gente tem um tipo de fundação aqui, Karine, que meu pai, na verdade, desenvolveu desde a década de 80, né? Então foi ajustando uns tipos de fundações, papapá, e para a nossa região ela deu resultados muito bons, né? Uhum. Então, quando foi na época do meu mestrado, eu peguei muitos desses resultados e fiz um apanhado para a gente elaborar um método de cálculo, né? Científico, assim, né? Um método organizadozinho, vamos dizer assim, né? Uhum. Teórico. Isso daí foi no mestrado, né? Então já teve aquele enfoque mais prático, porque eram resultados de campo que eu tinha e eu fui fazer aquelas análises de dados e tudo. Quando partiu para o doutorado, aí você tem que fazer algo realmente inédito, né? Aí a gente fez também fundação profunda nesse tipo de estaca, mas fez tipo um campo experimental aqui em Maceió, né? A gente executou as estacas, fez um tipo de instrumentação para acompanhar a deformação, carga, deformação, né? Propus um método de cálculo, aquelas viagens na maionese que depois eu consegui usar, né? Porque era muito prático, porque era interesse nosso também. Poxa, vamos entender esse comportamento a fundo, né? Uhum. E, nossa, sofri demais, viu? Muito sangue, suor, bastante lágrimas, mas deu certo no final. Bastante lágrimas. Muitas lágrimas, muitas. Eu sempre falo isso para meus alunos, mas que bom que eu não desisti. Se fosse Yeah, que bom. desistir, Eu adoraria ler esse trabalho. Ah, se, não aí eu sei se mando para está. você. Ah, eu quero Mando. ler, por favor. O doutorado, é. A gente fez um trabalho bem extenso, assim, e até hoje, né, a gente usa porque boa parte das fundações aqui em Maceió, tem muita obra em Recife, em Aracaju. O Irving, não sei se eu li certo, disse que o laudo de impacto de vizinhança deveria ser documento obrigatório, como uma licença ambiental ou alvará. Olha, concordo com você.
Você não acha que está indo para esse caminho, não, Karine? Porque eu comparo com antigamente, não se falava tanto o laudo do impacto, né, da vizinhança, ou sempre se falou e eu, sei lá, de repente depois das Ah, eu redes não sociais é que eu sei. estou prestando mais atenção. Pois é, eu não sei se é por causa também que tá tendo mais divulgação, né? Falando mais sobre isso, mas ainda eu vejo bastante resistência aqui na minha região para esse tipo Uhum. de serviço. E, e aí tu perguntar, ah, mas tu teve problema? Tive problema. Fui lá, e daí tá, eu não penso em fazer, então vamos deixar para próxima. Então, a gente vê que eles têm problema, que eles sofrem com isso, mas tem aquela resistência de fazer, sabe? Que vê como só um gasto, não vê como um investimento, né? Como algo ali que vai realmente evitar problema futuro, evitar uma dor de Me tira uma cabeça. curiosidade, assim, uma curiosidade mesmo. Tá lá a tua obra, né, ao longo do perímetro ali, tem algumas residências, né, e uma delas ou duas, tipo, não deixa entrar no imóvel e tudo. Assina-se alguma coisa, coloca uma observação que aqueles imóveis não foram vistoriados, como é que faz? É, cada casa tem o seu laudo, né? E daí, quando a determinada casa não permitiu a entrada, enfim, a gente tenta registrar todos os meios que a gente entrou em contato com aquela pessoa, as negativas dela, a gente envia por AR, uma carta dizendo, né, Hum, que é por norma, que seria interessante ela autorizar tem um a registro da entrada. carta também, né, que vocês enviam, Isso, né? e tudo a gente vai registrando nesse laudo e forma esse laudo dessa residência. Então, quando for para processo judicial, que já teve casos, aí chega para o juiz com uma outra visão, né? Aí o juiz ele já percebe assim, ah, mas por que que tu não deixou fazer a vistoria, Tipo, né? a Sendo que os construtora outros. estava de boa fé, ela queria fazer o trabalho Exatamente. certinho, né? Uhum. Porque quando chega no juiz e a construtora não fez a vistoria de vizinhança, quase sempre a construtora vai perder, porque o juiz já fica, ah, não, tu não fez o que era para fazer, não tem como tu comprovar que de fato a casa não estava assim. Então, é bem provável que a construtora vai perder e também o juiz vê como a construtora alguém grande, né, perto de um É, proprietário pequeno, alguém tá. impotente. Isso, Então, imagino. eles preferem dar daí a causa pro menor, né? Uhum. Digamos assim. Por isso eu perguntei Então, essa história de quando não deixa entrar na casa, né? Não permito que façam aqui, mas aí vocês têm todo o cuidado de registrar, que tentaram, isso. né, de todas as Uhum. formas. A gente também já tenta entrar em contato de uma forma que fique registrado, seja por um e-mail ou por um WhatsApp, né? Que já fica algo mais por escrito, algo registrado, para a gente realmente ir fazendo esse Uhum. material, né? E juntando esse acervo para se cause a pessoa não permitir, que já aconteceu algumas vezes, mas é pouco. Geralmente as pessoas até são um pouco, como eu posso dizer, no começo, assim, um pouco arredias, mas depois elas entendem e deixam. Uhum. Mas é poucos casos que tem de gente que não deixa. E daí, quando existe esse caso, daí eu faço, a gente realiza esse laudo, né? Todo esse É. apanhado do porquê que a pessoa não deixou, né? Uhum. Qual foi o motivo, se teve um motivo. A engenheira Fernanda está me perguntando se é muito comum eu fazer laudos relacionados a patologias de fundações. E digamos que seria uns 30%, 40% é bem comum surgir problemas relacionados a fundações. Aí é que nem a gente estava comentando daqui a pouco, né? Eu identifico que o problema está na fundação e daí eu encaminho para um especialista, né? Para daí desvendar ali a solução daquele problema. Mas é bem comum eu encontrar imóveis com problemas nas fundações. Acho que porque também aqui na minha região o solo é muito ruim. Então, por isso que, certo, eu acabo me deparando com mais problemas de fundação. Fernanda é uma querida, ela é projetista aí do Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul também. E isso, eu já conversei bastante. Eu já fiz É. live com a Fernanda. Nossa, eu já fiz Ah, live isso com. Já fiz live com várias pessoas com a Fernanda, já fiz. E então, uma querida, até nesse caso desse laudo, também perguntei coisa pra Fernanda. Que eu pedi pro Carlos, porque era um caso, assim, absurdo mesmo. Então, eu tive que é. recorrer. Mas, muito obrigada por estar Ah, aqui imagina, hoje. adorei. Conversa Muito boa, obrigada por essa gostosa. conversa. Quero fazer mais lives e quero estudar contigo. Se tu der matéria em pós-graduação, achei o máximo. Que legal.
Tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta, mas não, acho que li tudo. Então, se tu quiser deixar algum recado para quem está aqui nos ouvindo, não sei se para trabalhar na área de fundação ou também puxar um pouco a sardinha para o meu lado, trabalhar na área de patologia, laudos, né, de laudo. Gente, assim, primeiro, ó, tem uma pergunta aí. Acabou de vir, né, engenheira isso? Rita? Agora que eu Um vi aqui, cliente foi autuado e a obra embargada por não ter um engenheiro responsável técnico. Na minha visita, verifiquei na superestrutura de vigas que uma delas foi concretada rente à parede do vizinho. Pode? Pode? Ela perguntou, pode? Pode. Tem que ter um espaçamento mínimo, né, gente? A gente vê umas coisas assim que você fala assim, nossa. Eu garanto para você que do subsolo para baixo eu sei tudo, assim, eita, sei tudo, só quer ser, né? Não, eu sei um pouquinho, né? Mas pela lógica eu acho complicado, né? Como é que vai concretar uma viga, né, colada no vizinho? Não sei. Alguém de estrutura ajuda aí, que pela lógica eu acho muito estranho. Pois é, alguém de estrutura, mas assim, o meu conhecimento é de estrutura, né, aquelas coisas, mas aqui é muito comum geminados, né, chumbado, tudo, e é muito comum aquelas fissuras, né, de cima a baixo, porque óbvio, a estrutura ela trabalha, então vai dar uma fissura ali, acredito que isso que ela esteja falando pode ser um desses casos de geminados que eles, né, são feitos colados um no outro. E tem geminados que tomam cuidado de fazer ali a sapata com viga de transição, mas tem geminados que não, então Faz uma complicado. coisa só, então. Sei Sim. que não sei se eu entendi, porque sei que não agora, o problema é como solucionar, certo? Se já tá lá, né? Acredito que vai surgir ali uma manifestação meio que recorrente, uma manifestação patológica. Porque realmente o ideal é ter ali o afastamento, ter o cuidado com. É que nem até eu falo muito, né, no meu perfil, assim, não dá para você chegar, construir e esquecer do resto, esquecer dos vizinhos. Não, tu tem que se preocupar com quem tá ali, né? Com o impacto que vai gerar naquele local. Então, seja impactos ali para realmente fazer o laudo cautelar de vizinhança, ou seja, para ter uma boa convivência ali naquele local, né? Tu não criar ali atrito com o vizinho, enfim, por tirar o sol, né? E tem outra, viu? Outra. Quando vocês, né, tiverem assim no meio de uma confusão, que o vizinho está pedindo isso, e você acha que não é, tenta entrar em um acordo, porque quando vai para o judicial, né, quem menos ganha é vocês, quem ganha é advogado. Isso algum engenheiro lá atrás já me disse e eu concordo, viu? Então, assim, né, podendo acertar as partes antes é a melhor coisa. É a melhor coisa, né? E o que eu até vejo, assim, é a questão da demora, né? Demora demais para resolver. Quando vai pro judicial é muito demorado. Qualquer coisa abre prazo de 15 dias, aí as pessoas não respondem no tempo, daí o juiz dá mais 15 dias. Aí, é algo muito demorado. Então, casos assim, de levar anos para resolver um problema sério. Então, realmente tentem resolver da forma mais amigável possível, porque todo mundo sai ganhando. Menos o advogado. Mas daí ele ganha de outra forma. Isso, já ganhou de outra forma mesmo. Sou aluno da UFPE, gostei muito do papo, parabéns, muito bom. Muito obrigada. Que legal. E antes a Thaís Arruda, ela estava colocando ali hashtag Mulheres na Engenharia, eu acho o máximo, eu já comentei com ela, eu acho o máximo Mulheres na Engenharia. Eu sempre digo, ó, a gente vai tomar conta desse negócio logo, logo, já está tomando conta, viu, gente? Então, aguardem, né? Estamos aí. Eu até já participei de podcast falando sobre mulheres na engenharia. Eu acho também o máximo. Acho que somos muito capazes, muito esforçadas e temos tudo aí para ter muito sucesso. A Rita ainda está falando aqui, acho que do caso ali da viga, né? Segundo o mestre, a fundação foi superdimensionada, com profundidade de 6 metros, só para construir um galpão de 70 metros quadrados. Então, ó, daí entra o caso da importância de um estudo correto do solo, para fazer uma fundação adequada, né? Olha o quanto que a pessoa gastou aqui sem necessidade. Então, gente, para mim, eu acho que o que a gente vai tirar dessa live é a importância do estudo do solo
e É do um isso. correto dimensionamento da fundação, É, porque não tem como ver isso depois. O problema, isso. quando ele ocorrer, vai estragar, vai estragar a edificação inteira. Isso. Então, não, acho que não é muito recomendado, né, gente? Vamos Sai fazer bem mais aí caro depois, né? De consertar o erro. Muito mais caro. muito mais. Então, vamos fazer essa parte com profissionais qualificados, com o estudo adequado, para a gente não ter problema no básico, né? No Uhum. princípio ali da construção. Não foi feito nenhuma sondagem? Ah, com Pronto. certeza. Então Pronto. chegamos ao X da questão. Desde lá Aham. do vigamento junto no vizinho, né? Agora a origem das origens está aí também, né? Exatamente. Começou errado desde o início. Desde o início. Ai, gente, isso é muito triste. Eu Muito fico muito triste. triste quando vejo, que nem nesse caso da edificação ali, uma edificação grande, toda danificada, toda Poxa, revestimento, nossa, tudo, tudo. Mas então eu acho prejuízo. que por isso que é muito importante a gente estar nessa live aqui hoje, porque tem muitos engenheiros aqui assistindo, mas também vai chegar em pessoas, né, que não são Que são da engenheiros. área, né? É, mas Uhum. trabalham com construção civil, estão envolvidos na construção civil, né? Tem E muitas vão pessoas que ajudar constroem e não são engenheiros, né? São, isso e vão né? ajudar a conscientizar o cliente melhor, né? Uhum, uhum. Que nem se chega a ponto aí, se chega a sondagem para ti de um ponto, é porque algum engenheiro É, e disse que dava para fazer desse jeito. Então a gente tem que é. conscientizar esse engenheiro que não dá para fazer desse jeito. Tá aí, ó. Sondagem para quê? Pois é, né? Gente, muito obrigada pela presença de cada um. Muito obrigada novamente, professora, por estar aqui com a gente. Ah, eu que agradeço. Se vocês ainda não seguem essa professora, por favor, sigam ela. Ela tem conteúdo muito legal no Instagram dela. Se vocês ainda não me seguem, se tem alguém aqui que não me segue também, por favor, me sigam. E até a próxima, gente. Muito obrigada, de coração. Boa noite, gente. Eu que te agradeço e foi muito legal o papo. Até a próxima, né? Isso, até a próxima. A joia.